Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov Debate. Hoje nós vamos tratar da desistência da compra de imóveis, o chamado distrato imobiliário, o projeto que avançou nesta semana no Senado, ainda vai ter de voltar à Câmara para discussões, já que ocorreram mudanças no texto original que tinha sido aprovado, e é sobre isso que nós vamos debater aqui hoje, quais as implicações para o setor, qual a importância dessa nova regulamentação. Está aqui comigo o Flávio Amari, que é presidente do Secov. Flávio, bom dia. Bom dia, Denise. E Marcelo Terra, que é advogado e coordenador do Conselho Jurídico do Secov. Obrigada também pela participação, um ótimo dia. Bom dia, Denise. Eu lembro que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pelos canais do Secov e depois o programa fica disponível para conferir toda a nossa conversa. Eu queria primeiro uma avaliação do Flávio em relação às mudanças que foram feitas. Você que acompanhou muito de perto todas as discussões no Congresso, a tramitação foi muito prolongada. Nós até tivemos um avanço mais rápido agora no Senado, não é? Quase finalzinho de ano, mas o processo vem de um bom tempo, né? É verdade, Denise. O processo, eu não acho que teve uma aceleração agora, porque ele faz parte de algumas etapas que precisam ser cumpridas. E a gente teve, sim, essa discussão acontece há muito tempo no Brasil. Eu, pessoalmente, já discuto isso faz 10 anos. Em que assunto vai, depois ele recua, torna mais importante de novo, entra na pauta, sai da pauta, num projeto de lei, sai, entra, enfim. E nos últimos, eu diria, talvez, nos últimos 12 meses, nesse ano que passou, ele tornou muito importante, inclusive para a economia do Brasil. Ele deixou de ser um problema específico de um setor ou de um problema pequeno e ele tomou uma magnitude, uma proporção muito significativa, trazendo impacto na economia do país, diminuindo a atividade imobiliária, aumentando a dificuldade de liquidez das empresas, trazendo insegurança jurídica para todo o processo de compra e venda de imóvel. E nós tivemos mais uma etapa que foi cumprida nessa semana, na votação do Senado com algumas emendas, e agora a gente está trabalhando para que ele volte para a Câmara. Ele já mantém o regime de urgência, ou seja, ele tem sim ainda, como já foi feito esse projeto anteriormente, com uma necessidade da velocidade, da importância que ele tem, aprovado o regime de urgência, ele volta nessa mesma condição para a Câmara, para ser pautado agora, assim que chegar o processo, que deve chegar no comecinho da próxima semana, e o presidente Rodrigo Maia já tem condição de pautar logo na sequência, se ele entender oportuno. Eu acredito que deve entender, porque ele reconhece a importância que tem esse tema para o país hoje, trazendo segurança jurídica para o país. Ele deve pautar isso, não sei se na próxima semana ou daqui a 2 semanas. Então, eu acredito ainda assim que isso deve ser solucionado nesse ano, pelo menos o encaminhamento para a sanção presidencial, seja como ele for votado. Não foram todas as emendas que o nosso setor pediu que foi aprovado, também não foram todas as emendas aprovadas pelo outro setor, pelo consumerista. Foi um equilíbrio, inclusive com um ajuste agora final no Senado, com mais emendas voltando para a Câmara. Ou seja, o rito democrático, a discussão toda, ela trouxe enriquecimento para o processo e até segurança para que traga, sim, um projeto de lei e uma lei futura com importância para todo o país. Agora, doutor Marcelo Terra, é importante para se ter uma segurança jurídica em relação a esse tipo de operação. Eu acho que a gente já passou do auge do problema, que veio muito com a crise econômica, com a forte desvalorização dos preços dos imóveis, muita gente tendo de desistir ou por falta de condição financeira ou por não ver que estava fazendo um bom negócio. Agora, doutor Marcelo, cria um certo vácuo jurídico, né? Não ter uma regulamentação mais específica, mais detalhada, numa situação em que se tem uma quantidade muito grande de desistência, não é? Vamos lá. Bom dia, Denise. Bom dia, Flávio. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 91. Ele traz uma regra no seu artigo 53, bastante singela e bastante direta, fácil de entendimento. Simplesmente diz que na hipótese de extinção do contrato por falta de pagamento do preço, o contrato não pode prever a perda da totalidade das quantias pagas. O que o legislador quis dizer? Que no dia a dia, no caso a caso, deve-se examinar a justiça do caso concreto. O que aconteceu nesses 27 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor? Um desvirtuamento dessa regra de equilíbrio para uma situação de total desequilíbrio, no entendimento de que poderia o consumidor livremente desistir da compra, tendo direito a receber quantias absolutamente não condizentes com aquela situação.
Esse projeto de lei, ele vem trazer um equilíbrio nessa relação contratual. O contrato, ele tem, como se diz no mundo jurídico, ele tem uma função social. Qual é a função social de um contrato? Fazer com que a sociedade não viva em regime de anarquia. O contrato existe para ser cumprido e não para ser descumprido. Com esse projeto de lei, sinaliza o legislador ao mercado de incorporação e de loteamento que o contrato tem força vinculativa assim e tem consequências para o não cumprimento do contrato. Esse é o principal ponto do projeto que gera o que se diz comumente de segurança jurídica. Agora, a discussão é muito difícil aí do ponto de vista do consumidor, porque se fala, por exemplo, da possibilidade de a pessoa perder metade do que ela pagou, né? E muitas vezes a ideia que se tem, quando você vai comprar um imóvel, você está usando toda a sua economia, né, para comprar a casa própria. Agora, tem um outro lado das construtoras de conseguir manter o empreendimento com tantos furos que foram aparecendo, até em função da crise econômica, né? Eu acho que o ponto principal não é a discussão do percentual que deve ser retido ou descontado, mas principalmente trazendo segurança e a respeitabilidade do contrato. Quando a gente assina um contrato, a gente tem que cumprir esse contrato. Se a pessoa, por alguma razão, tiver uma dificuldade, ela tem que acompanhar, ela tem que buscar quem vendeu, o incorporador ou o loteador, e expor a situação. É muito comum, eu faço loteamento há muitos anos, desde criança eu faço isso com uma empresa familiar, e é muito comum, quando a gente tem um contrato de longo prazo, as pessoas terem problema na vida. As pessoas perdem um parente, fica doente, nasce um filho, casa, separa, muitas coisas acontecem na vida de todos nós, num horizonte de 5, 10, 15 anos, que é um financiamento imobiliário do loteamento. Do sistema de incorporação é menos tempo, porque daí você faz o repasse para o sistema financeiro e é uma outra regra que existe. Então, é muito comum a gente receber a visita dessas pessoas, Denise, e as pessoas relatarem os problemas. As empresas, elas buscam ajudar essas pessoas, porque ninguém vende um imóvel, as empresas não vendem um imóvel para rescindir e devolver o dinheiro. Não é o papel da empresa fazer isso. A gente vende para entregar um produto, deixar uma família feliz e receber o produto, receber o dinheiro da venda do produto. Se por alguma razão a pessoa não pode pagar, a gente vai buscar uma repactuação, vai encontrar um imóvel de menor valor que se ajuste à nova realidade da família, vai buscar até orientar essas pessoas a venderem o imóvel e terem essa possibilidade de receber o dinheiro, que a lei deixa mais claro hoje. A lei no passado não deixava tão claro e hoje a lei de forma clara permite com que essas pessoas, esses compromissários compradores, ou seja, aquele que comprou o imóvel, possa ir para o mercado e vender esse imóvel para terceiro, tendo lucro ou tendo prejuízo, dependendo da condição do mercado. Então, existe sim essas várias ocorrências que podem acontecer na vida de todos nós num horizonte de longo prazo. Mas é importante trazer também a segurança para o processo. Se você inverter o lado e você se colocar na posição de vendedor e não de comprador, em que você vende o imóvel a prazo e usa esse recurso para transformar ele numa outra casa ou num outro produto, ou até no produto que você vai entregar, é razoável que você receba isso. Então, o objetivo, quando a gente buscou colaborar na confecção do projeto de lei, era de que ele tivesse o desincentivo, ou seja, que ele não incentivasse as pessoas à rescisão dos contratos, que é uma coisa que não é cabível. Como o doutor Marcelo colocou, o contrato ele é assinado para ser respeitado, para ser obedecido dos dois lados. Também tem um outro lado importante para o consumidor, que trouxe segurança para ele, embora não seja colocado isso publicamente, mas trouxe segurança do prazo de entrega. Muitas vezes as empresas, por outras razões, não entregavam ou não entregam o imóvel no prazo determinado. Então ficou claro agora na legislação de que a empresa tem obrigação de entregar o imóvel num determinado prazo, sob pena de pagar também uma multa para o consumidor, que muitas vezes compra uma casa, compra um apartamento, por um casamento ou por uma mudança de vida, tem uma expectativa de passar o Natal na casa nova ou no início do casamento na casa nova e não recebia o imóvel por alguma razão. E às vezes tem que entregar o que está morando, né? E já hoje acabou a o legislação todo. Penaliza também a empresa se não entregar o imóvel num prazo determinado, de forma clara também. E rescindindo o contrato numa hipótese também no limite, em devolver todos os valores pagos, com correção monetária, enfim. Tem também o outro lado da moeda, em que a legislação traz segurança
para os dois lados, regrando e deixando claro todas as ocorrências que podem acontecer e penalizando aquele que descumpriu o contrato, tanto a empresa, o vendedor, quanto o comprador. Agora, é importante lembrar, por exemplo, que no financiamento imobiliário, quando o financiamento é junto ao banco, no caso de a pessoa não pagar, ela tem a retomada do imóvel, depois esse imóvel pode ir a leilão e não necessariamente vai ser obtido o valor suficiente para repor o que a pessoa pagou. Às vezes o contrário. Tradicionalmente o valor é baixo, né? Mas, na verdade, Denise, é uma forma justa, na minha opinião. Porque mas a pessoa... acontece isso também, não é só com a construtora, mas com os bancos também, não é? Tem a devolução. E se teve uma valorização do imóvel, as pessoas vão vender o imóvel com mais recursos, eles vão receber mais do que eles pagaram. É comum acontecer isso também. As pessoas compram um imóvel na planta, tem uma valorização e eles vendem depois e tem um lucro. O que aconteceu é que no momento do mercado estável, os preços não acompanharam a expectativa das pessoas e se mantiveram no mesmo valor e as pessoas daí buscaram as empresas e disseram, eu quero meu dinheiro de volta, como se não tivessem comprado o imóvel. E na verdade, eles usaram o contrato de compra e venda como se fosse um contrato de opção de compra e venda, em que você exerce ou não a compra depois, o que não é correto. Então, eu acho que você vender o imóvel do mercado é a forma mais justa, que talvez seria até o correto no nosso caso. Ou seja, não é regrar quanto se devolve, é regrar se não quero mais o imóvel, vamos vender. Se teve uma valorização, você tem um ganho. Se teve uma manutenção de preço, você não ganhou e nem perdeu. E se teve uma diminuição do valor ou teve uma diminuição da liquidez do mercado, você perde um pouco. Esse seria talvez o mais justo. O que você acha, Marcelo? Eu acho que a Denise fez uma observação importante, porque dá uma aparência de injustiça, né? Ele compra, não paga e perde o que pagou, perde uma parte maior do que pagou. Vamos pensar, esse mesmo comprador comprando o seu imóvel, Denise, ele não paga o preço, aquela relação entre particulares, não entre comprador, consumidor e produtor-fornecedor, é a mesma, economicamente falando. Eu comprei um imóvel, prometi pagar um preço a prazo e não o fiz. O contrato prevê sanções, penas. Qual é a diferença econômica entre uma situação de um particular com um particular e de um particular com um empreendedor imobiliário? Nenhuma. Por isso que eu falei da função social do contrato. E numa incorporação imobiliária e num loteamento, tem outro foco que é importante nós termos a visão, que é o foco do empreendimento. Aquele conjunto de consumidores, esse conjunto, ao pagar o preço ajustado, vai permitir a construção do empreendimento. Se começar a haver desistência imotivada de grupos de consumidores no empreendimento, num primeiro instante, quem será afetado é o empreendedor imobiliário. No momento seguinte, quem é afetado é o empreendimento, vale dizer, é o conjunto de bons pagadores. Então, o que a lei veio trazer agora é tentar deixar clara esta posição de equilíbrio, não de uma relação individual comprador-incorporador, comprador-loteador, mas comprador-comprador, comprador com o empreendimento ao qual ele está comprometido. Agora, independentemente da aprovação dessa legislação, os contratos não podem prever as cláusulas em caso de devolução do imóvel para dar alguma segurança jurídica para o empreendedor, para o empreendimento como um todo e para o comprador? O próprio contrato estabelecendo o que acontece no caso de devolução? Nós podemos estabelecer no nosso contrato a regra que você entender que deve. Algum juiz, no momento de decidir judicialmente, e daí o Marcelo como advogado pode ajudar mais a gente inclusive, mas você regra o que você quiser. Só que se você regra no contrato uma forma que não é aceita pelo judiciário, e como não tem uma regra, uma legislação clara para isso, ou seja, na lei de incorporação não diz de forma clara o que tem que devolver, porque não é para ser rescindido, o contrato é revogável e retratável. Na lei do parcelamento do solo diz que se você pagou até 1/3, você perde tudo. Se pagou mais de 1/3, você não perde nada. Daí tem o Código do Consumidor, como o Marcelo relatou, de que diz que você não pode perder as parcelas na totalidade das parcelas pagas. Então, é uma confusão de legislação, e a hora que você escreve a regra no seu contrato e vai para uma discussão judicial, tem acontecido uma jurisprudência que não traz segurança para ninguém, e traz uma instabilidade muito grande para nós que vendemos a prazo, pagamos os nossos produtos à vista e temos obrigação de entregar aquele produto na data pré-estabelecida, sob pena, em algum momento nesse período todo, as pessoas baterem na porta, e se for
contrato, ok, a gente resolve um contrato. O que aconteceu nesse período que a gente viveu essa crise no país foi uma avalanche de pessoas, um volume muito grande de contratos sendo rescindidos, trazendo uma insolvência para todos. Então, mesmo previsto, Denise, a hora que chega no judiciário, a jurisprudência passada torna até muitas dessas cláusulas sem efeito, o que não é correto, na minha opinião, porque a gente faz um contrato, na minha empresa, eu deixo o contrato, e muitas empresas fazem isso, a gente deixa o contrato com letras maiores, em negrito, pede para a pessoa assinar do lado, explica o que a pessoa está comprando, como faz a lei hoje. Hoje a lei obriga a deixar um quadro resumo, isso é bom, porque deixa claro para quem está comprando as regras na hipótese da rescisão, como vai ser, se acontecer por alguma razão, a rescisão contratual. Então, na verdade, essa lei ela vai definir os parâmetros dos contratos e definindo exatamente qual a responsabilidade de cada um. É isso. Sim, fica muito claro, não adianta ir brigar na justiça depois, porque é isso que vai prevalecer. Tem um tabelamento na lei de como se resolve a situação, o que facilita muito o dia a dia da relação entre empresa e consumidor nesse momento de dificuldade individual. Agora, eu acho que o que dificultou muito a discussão aí mais recentemente foi que o Brasil viveu uma situação totalmente atípica, não é? O setor imobiliário mesmo saiu de uma fase muito positiva, de alta, muito forte de preços. Eu lembro que se questionava muito se havia uma bolha imobiliária ou não, ou se era apenas fruto da demanda mais aquecida, que pegou toda a economia. E aí a crise veio muito rápida e muito intensa, uma recessão. Então, as pessoas perderam emprego, perderam condição de pagamento, houve queda do valor dos imóveis, a queda da demanda, então quem não conseguia pagar não conseguia passar para frente, né? Então juntou uma série de problemas aí que deixaram mais exposta essa situação, que talvez num momento normal da economia não traria tantas dificuldades. É um problema que aconteceu agora e deve acontecer em algum momento no futuro de novo. Se não tivesse regramento, Denise, porque o mercado imobiliário, diferente do mercado acionário, onde as ações têm uma valorização, a cada dia sobe, desce, tem aquela tendência, o mercado da aplicação financeira tradicional, em que você vai olhando o teu extrato e vê cada dia sobe um pouquinho a tua aplicação, agora um pouquinho menos, mas sobe de forma consistente. O mercado imobiliário não tem essa valorização uniforme, constante, objetiva, ela tem ciclos de valorização. Então a gente teve um período de valorização nessa forte valorização de maneira geral do mercado imobiliário, daí ele ficou estável e eu acredito que em breve a gente vai ter um novo ciclo de valorização, porque é assim que acontece com o mercado imobiliário. Ele não aumenta todo mês um pouquinho o imóvel, ele tem períodos em que aquece a economia, aquece a demanda, limita a oferta, porque a oferta não é muito rápido de você produzir um imóvel, então a oferta é limitada, tem uma pressão de preço, e daí acontece o ciclo de valorização. Mais pessoas produzem imóveis, vem um problema econômico, como é natural também na economia ser cíclica, diminui a demanda, a oferta está alta, o preço fica estável, e assim a gente vai vivendo. Então é natural a gente ter ciclos de valorização, e a legislação clara deixa e traz segurança para quem compra e para quem vende, de que numa hipótese de rescisão contratual, motivada muitas vezes pela estabilidade de preço e a vontade de quem comprou rescindir, receber o dinheiro de volta para comprar num preço mais barato, que não é justo para quem está vendendo, ela vai deixar de forma clara a regra para um futuro, porque agora a gente tem diminuído essa quantidade de distrato, de rescisão, ela tem diminuído nos gráficos que a gente analisa dentro da nossa entidade, mas a gente tem que deixar essa regra preparada para que a gente tenha lá na frente, num outro momento de estabilidade de preço que vai acontecer, que a gente tenha essa regra clara para que não aconteça essa instabilidade toda que a gente viveu no mercado imobiliário. Agora, numa fase de aquecimento, maior demanda, a situação se resolve pelo próprio mercado, né? A pessoa vende o imóvel e pronto. É isso, não é? É o que acaba acontecendo, Denise. A gente, quando vende o imóvel, e as pessoas compram, teve uma valorização, vende e ganha o dinheiro. Daí vai lá, compra de novo, vende e ganha dinheiro. É comum acontecer isso. Agora, o que não é justo é o lucro fica para quem compra. E se tem prejuízo, fica para quem vende. Nenhuma empresa
quando estava num ciclo de valorização imobiliária, bateu na porta daquele cliente que comprou e falou, olha, lembra aquele imóvel que eu vendi para você? Eu não quero mais vender, eu quero devolver o dinheiro para você, eu te dou uma multa, a jurisprudência na rescisão oposta é de 10%, eu te dou uma multa de 15% e fico com o imóvel de volta para eu vender para outro e ganhar dinheiro. Não é justo isso. Então, se não é justo para o vendedor, por que seria justo para o comprador? Então, a gente tem que trazer equilíbrio e a regra faz isso. A gente tem agora um regramento, se aprovado for na Câmara, em que desincentiva aquelas pessoas que compraram a rescindir o contrato. Agora, na fase de crise, nós tivemos as construtoras com problemas financeiros seríssimos também, várias, pelo menos, com problemas, e essa questão do distrato apenas gravou um problema que já vinha de falta de demanda e tudo mais. Né? Então, as empresas, quando receberam os clientes na porta e pedindo para rescindir o contrato, ou recebendo notificações judiciais, ou alguma movimentação nesse sentido, tiveram que desencaixar. E você rescindir um contrato, como eu disse, é uma coisa. Quando vem de um empreendimento inteiro, ou de um conjunto de empreendimentos, dependendo do tamanho de cada empresa, traz dificuldade de liquidez para todo mundo. O Marcelo falou, imagina você vendendo o seu imóvel a prazo, e a pessoa chega depois e fala, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Só que você já pegou aquele dinheiro e transformou aquilo em outros investimentos. Assim fizeram as empresas. Quando venderam o imóvel, transformaram os recursos da venda no próprio empreendimento, pagando as contas para levantar um prédio, ou fazer um condomínio de casas, ou um loteamento. Então, essa dificuldade toda, gerada pela estabilidade dos preços e da falta de regramento na rescisão contratual, trouxe essa falta e essa queda da liquidez das empresas, fazendo até algumas entrarem até numa dificuldade um pouco maior, até em algumas empresas pequenas ou médias e até grandes, até em recuperação judicial, números gigantes de prejuízos, e traz consequências para o emprego, para a economia, para a arrecadação de impostos. Então é muito ruim para toda a economia e não só para a empresa. Nós temos uma pergunta aqui da Dani Vilar, que está nos acompanhando. Quanto à retenção disposta na lei a título de fruição do imóvel, existe a mesma aplicabilidade para imóveis ainda na planta? Quer falar, Marcelo? Claro. Não, você quer falar, Flávio? Vamos lá. Quando se fala em fruição, significa o consumidor já estar na posse do imóvel. Se trata de imóvel na planta, não teve fruição ainda. Então não há que se falar em fruição. A fruição significa ele ter entrado na posse e depois de entrar na posse não ter pago a parcela do preço. Então ele usou durante um período o imóvel sem ter pago. Isso se chama fruição. Daí temos a regra hoje de 0,5% ao mês a título de fruição. E tem um outro ponto, que se a empresa não entrega o imóvel no prazo determinado, tem uma carência de 180 dias para a empresa entregar por algum atraso e tal, mas passou dos 180 dias, se a empresa também não entregar o imóvel, tem a fruição reversa. Ou seja, aquela pessoa comprou o imóvel, casou, a empresa prometeu entregar em tal data, não entregou, a empresa também é obrigada, e de forma clara agora, porque também existia essa jurisprudência, mas não estava na regra definido o percentual e como funcionaria. Hoje está claro também na regra em que a empresa, até mais, né, Marcelo? Porque o cliente paga, é retido uma fruição de 0,5%. Do valor do contrato. Do valor do contrato. A empresa paga uma penalidade de 1%. Sobre o valor que ele pagou. Sobre o valor que ele pagou. Isso. Então, é outra base de cálculo. É outra base. Então, também tem a obrigatoriedade da empresa de pagar essa fruição. Agora, tem alguma diferenciação nessa legislação que está em discussão no Congresso em relação ao imóvel que já está acabado e imóvel em construção? No caso de a pessoa desistir, mas ainda está no processo de pagamento à construtora? Na verdade, o que a lei faz é regrar a compra e venda de imóvel. Incorporação multa, e de loteamento. A mesma não condição. Importa, pelo menos no meu entender, eu não sei se você concorda, Marcelo, mas não muda se o produto está pronto ou está em construção. Tem algumas regras, se o produto estiver pronto, você tem um prazo para devolver o dinheiro diferente do que se ele estiver em obra, seja de loteamento ou seja da incorporação. Mas a legislação, ela regra os imóveis que foram produzidos pela lei de incorporação e pela lei de parcelamento do solo, independente de estarem prontos ou em obra. E do ponto de vista econômico, eu acho que é importante. Certo, né, Marcelo? Certo. É isso aí. Outro ponto que a lei traz de segurança é a definição do tempo da devolução da quantia restituível.
A jurisprudência estava caminhando, e aqui em São Paulo até com súmula, que não é vinculativa, mas ela é um precedente importante, dizendo a devolução deve ser imediata e à vista, parcela única, né? Isso é um desencaixe que o Flávio já relatou, as preocupações que isso trazia para o mercado e as consequências para o mercado. A nova lei diz, se tiver patrimônio de afetação, a devolução se dá após a conclusão da obra, por exemplo, e se não tiver patrimônio de afetação, é em 180 dias da formalização da rescisão contratual ou antes, se o incorporador conseguir revender a unidade nesse período de 180 dias. Isso é um marco temporal que sinaliza uma tranquilidade para o mercado e tira aquela regra que a jurisprudência estava criando de corrida ao caixa da empresa para devolução hoje, porque diz que tem que ser à vista imediatamente. Agora, de qualquer forma, o desembolso de 50% numa fase de uma crise maior em que há um volume muito grande de distratos já traz um problema para a construtora também. O problema existe de qualquer modo, dependendo da condição econômica. Mas eu acho que o ponto principal, Denise, e eu já disse e eu vou repetir, é que essa legislação, ela desincentiva as pessoas a rescindirem os contratos. Se a pessoa tiver uma retenção de 50% do valor pago, qual é a tendência dessa pessoa? Ela tentar vender esse imóvel para uma outra, para um amigo do trabalho, para um parente ou até no mercado. E perder menos ou até ter lucro, dependendo da situação do mercado. O mais comum é ter lucro, porque o mais comum é o imóvel valorizar. É que de vez em quando a gente tem períodos na história em que o imóvel fica estável, uma taxa de juros mais alta, uma inflação mais alta, e daí traz vamos dizer assim, esses períodos mais difíceis. Mas o usual é que as pessoas, quando compram um imóvel e depois elas vendem, elas têm lucro com a venda do imóvel. Isso, o objetivo da lei é tornar o contrato irrevogável e retratável, desincentivando as pessoas a rescindirem o contrato e até venderem para outro. Muitas vezes, Denise, as empresas fazem isso para os clientes. O cliente chega nas empresas e fala, olha, eu não estou conseguindo pagar, eu tive um problema. Quando acontece assim, não quando é o investidor que quer ter vantagem financeira no processo, mas quando é a pessoa que comprou e teve um problema na família, ou teve uma mudança nos planos de vida, ia casar e comprou um imóvel e não vai mais casar. É muito comum as empresas ajudarem essas famílias, essas pessoas, a venderem esse imóvel para um terceiro. É muito comum indicar uma imobiliária, fazer parte até, trazer para venda, até no próprio stand de vendas e repassar essa venda para uma outra pessoa, dando até lucro muitas vezes, ou um prejuízo menor do que fica estabelecido na legislação. O comum é a empresa ajudar essas pessoas, porque a venda do imóvel, a gente sempre pode fazer uma outra depois. A pessoa cancelou o casamento, mas ela vai casar em algum momento de novo depois. Então você quer cativar esse cliente como qualquer comerciante, dando uma atenção para ele e buscando mostrar que a gente está disposto a ajudá-lo também no momento de dificuldade. Ninguém quer rescindir o contrato. O que a gente quer é que o contrato seja respeitado. E se as pessoas têm mudança de plano, vamos ajudar essas pessoas nesse momento de mudança do futuro da vida a encontrar um caminho que não traga tanto prejuízo para o comprador. Bom, temos mais uma pergunta aqui, é da Rosilane de Freitas. Ela pergunta, referindo a lote, quando é contrato de alienação fiduciária, como funciona o distrato, qual o percentual para devolução? Na legislação, me corrija, Marcelo, se eu estiver errado, na legislação não faz diferenciação no parcelamento do solo se a venda foi feita com alienação fiduciária ou sem alienação fiduciária. O rito da rescisão na alienação tem um processo diferente que vai para o leilão. Então, mas na legislação não faz essa diferenciação de regra, como tem na incorporação, que fala do patrimônio de afetação, segue um rito ou um critério, e sem patrimônio de afetação, segue outro rito e outro critério. É muito comum na venda de lote com alienação os imóveis mais caros, porque o custo dessa venda com alienação por imóvel de um valor mais baixo, ele é muito alto, então é comum que não se faça com alienação quando os valores dos imóveis são mais baixos, mas na minha avaliação da legislação não traz diferenciação do regramento. Você pensa diferente, Marcelo? Vamos lá, Flávio, eu acho que tem sim, só estou checando aqui,
Na parte da incorporação... Não, mas aí não é da incorporação, é do loteamento. Então, isso que eu falei. Okay. Deixa eu só checar aqui se no loteamento o que tem. Eu tenho uma outra pergunta enquanto ele checa. Então, vamos lá. Enquanto o Marcelo checa aqui os universitários. Na incorporação, a lei prevê, essa proposta de lei prevê que, sendo o contrato na modalidade de venda e compra com alienação fiduciária, segue-se a regra específica da lei da alienação fiduciária, que é a 9.514. Ou também, na hipótese prevista na própria lei de 64, que é a 4.591, que é a hipótese do leilão extrajudicial, na hipótese de inadimplemento. Então, o parágrafo 14 desse novo dispositivo, ele diz que nas hipóteses de leilão do objeto de contrato com ou sem garantia de promessa alienação fiduciária, aplica-se a legislação específica. Agora, qual que é o percentual para devolução? Na alienação fiduciária, se o cliente está no lote, ele vai para o leilão e o leilão vai definir quanto ele vai receber, que seria até o mais justo de todos, Denise. É que precisava ter e precisa ter, espero que tenha essa lei em algumas semanas, mas seria o mais justo, porque daí você vende e a pessoa recebe o valor de mercado da rescisão, com mais ou menos valor. Temos uma pergunta agora do Rodrigo Tostes: como fica a multa de distratos para regimes que não são patrimônio de afetação, e se aprovada essa regra, ela já valeria para contratos ativos? Eu acredito que vale, mas isso vai ser uma discussão que vai acontecer. Se o distrato for motivado agora, a regra foi para esclarecer como funciona a rescisão. Mas eu acredito que vai ter algum debate, sim, porque vão dizer que o contrato foi feito antes e a lei não pode deixar uma modificação no contrato que foi feito anteriormente. Vai ter um debate em cima disso, tenho certeza. Mas mesmo nesse caso, Flávio, sobre o aspecto jurídico, eu falei no começo, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 53, qual era a sua regra? É vedada a perda total. Essa é a regra. Com esta nova legislação, ela vem explicitar esta regra anterior. Então, eu acho que dá para sustentar com bastante força que esta nova regra se aplica ao contrato anterior celebrado ao tempo do Código de Defesa do Consumidor, que já tinha uma regra de vedação de perda total. É uma interpretação daquela legislação anterior. E quando não tem o patrimônio de afetação, a retenção é de 25%. E a regra no prazo de devolução também é diferente. Com patrimônio de afetação, você paga 30 dias do habite-se. Ou quando você vende. Se você vender a unidade, você tem que pagar. Ou se você não tem o patrimônio de afetação, o prazo é de 180 dias, independentemente do habite-se. Então, o prazo também de devolução, na proposta de lei, ela também difere se tem ou não tem o patrimônio de afetação na incorporação. Perfeito. O Tomás Terra já abordou essa questão, mas eu acho que ela é mais específica, do Rodrigo Cap. As cláusulas de leilão extrajudicial para alienação e promessa de compra e venda são impactadas? Acho que não. Como eu falei, na incorporação tem um dispositivo que ressalva expressamente a manutenção das regras específicas na hipótese de leilão extrajudicial, seja na lei de incorporação, seja na lei de alienação fiduciária. Perfeito. Mais uma, agora também para o doutor Marcelo, o Flávio pode ajudar também, que acompanhou de perto essa discussão toda, é do Rodrigo Tambuque. Qual a opinião sobre a aplicabilidade da lei no tempo, especificamente para contratos já firmados e ou ações já propostas? Acho que o ponto já suscitado. Né? Eu acredito que, com esse esclarecimento aqui, isso vale para todos os negócios que estão acontecendo. Ou seja, se você tem uma rescisão que está sendo discutida agora, o legislador está dizendo, olha, a regra que eu entendo razoável e justa, com essa, é esse critério que a gente entende. Então, eu acredito que isso atende os imóveis que vão ser comercializados a partir de agora e também aqueles imóveis que não foram quitados e que estão ainda ou em discussão ou que vai ter o pedido de rescisão contratual. Agora é urgente, então, a aprovação dessa legislação para que você tenha um parâmetro único na definição do que o juiz vai decidir, não? Faltou muito pouco, Denise, mas eu acho que faz parte do processo democrático essa discussão e o aprimoramento que o Senado fez. Então, a Câmara aprovou um projeto de lei que não era exatamente o que a gente queria, tiveram algumas discussões, acredito que também não era o que o outro lado também queria, mas encontrou um caminho em que os deputados aprovaram, os senadores fizeram algumas retificações, algumas mudanças, deixando mais clara e mais justa até no cenário, na visão deles,
a legislação, agora a gente volta para a Câmara. É um processo de discussão que não está acontecendo faz uma semana, são anos de discussão com vários participantes, tanto do lado do consumidor, quanto do lado das empresas, quanto os articuladores do governo no executivo, do legislativo. Então, é uma discussão longa para encontrar um caminho que traga segurança jurídica com um objetivo, que a gente faça a retomada econômica do país e gere os empregos que a indústria pode gerar. Se a gente tem segurança em vender, a gente pode vender com prazo maior, a gente pode produzir mais, a gente pode diminuir os juros do financiamento, ou seja, fica mais acessível a compra do imóvel. E o comprador também tem muitas vantagens de ter uma regra clara na hipótese da empresa não entregar o imóvel, dele poder desistir do imóvel num prazo específico de forma clara, ter uma penalidade que a empresa vai pagar se também cometer algum erro no contrato, enfim. Eu acho que isso traz segurança para todo o mercado, para toda a economia do Brasil. Agora ainda é um problema muito significativo para o setor, o excesso de ações, já diminuiu bastante, como é que está? Foi muito sério nesse período da crise. Como a crise tem melhorado e os indicadores estão melhorando, esse cenário também está melhorando nesse tema do distrato. Tem diminuído o volume de distrato, até porque as pessoas estão vendo a possibilidade de uma nova valorização imobiliária. Então as pessoas não querem mais rescindir e quem tinha esse objetivo já fez, então diminuiu o volume. Mas eu não tenho dúvida que se a gente não deixar isso claro, em algum momento do futuro vai ter de novo um outro problema e geralmente esses problemas eles crescem com o tempo. Então potencializa trazendo um impacto maior ainda em toda a economia. E o setor imobiliário, ele tem ciclicamente essas ondas aí de valorização, muito em função da demanda. Então, se cria uma outra condição de evolução de preços, que muitas vezes o comprador opta por fazer essa mudança, quando você tem a queda de preços, quando os preços estão subindo, ele acha vantajoso manter o contrato. Então, flutua muito o setor imobiliário. Eu acho que vale sempre lembrar a crise internacional de 2008, 2009, uma situação muito diferente, mas foi um cenário que se formou em cima de uma valorização excepcional de imóveis no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Né? E que a gente tende a ter de novo esse ciclo, porque quando a gente tem um prazo muito longo de estabilidade de preço, a tendência é ter um novo ciclo de valorização. E depois desse ciclo de valorização, a tendência de novo é ter uma outra estabilidade. Então, se a gente não deixa as regras estabelecidas e claras, a gente traz insegurança no médio e longo prazo para toda a cadeia da indústria imobiliária. Então, a importância é muito grande para todos nós a aprovação dessa legislação, que eu acredito e quero acreditar que os deputados vão, na próxima semana ou daqui a 2 ou 3 semanas, pautar e vão definir se eles acham que o projeto deles era melhor ou se vem com as emendas do Senado. Eles têm que tomar essa decisão como legislador ou como deputados eleitos por nós para encontrar qual é o melhor caminho. Agora, é importante que haja, sim, essa lei aprovada e que vá para a sanção presidencial, com as alterações do Senado ou sem as alterações do Senado, a depender da avaliação da Câmara dos Deputados. Agora, é importante que se aproveite essa fase de um mês, porque a gente vai ter uma renovação importante no Congresso, na Câmara, e não se sabe exatamente qual é o perfil, e são pessoas que não vão estar familiarizadas com esse assunto. Né? E está vindo muita gente que é relacionada a representa áreas de consumidores, né? A questão corporativista, eu acho que está muito presente nessa renovação no Congresso. Nós estamos trabalhando bastante para que seja aprovado agora. Nós estamos pedindo para que seja aprovado agora, com emenda ou sem emenda, enfim, mas que seja definido agora, porque esses parlamentares conhecem. Se não for aprovado, a gente está acostumado com isso, Denise, porque no poder público tem troca de secretário, de prefeito, de governador, de deputado, de senador, e a gente faz isso. Faz parte, a renovação é forte. Faz parte, e a gente já está fazendo isso, ou seja, a gente já tem feito contato, o Secov já está fazendo contato com uma parcela desses deputados que foram renovados, ou seja, desses novos deputados, para que eles conheçam os problemas do setor, as forças do setor, para que a gente possa, assim, mostrando para eles o que é importante para nós também, e que a gente possa conhecer o perfil de cada um. Nós já estamos fazendo isso, mas eu espero que nesse tema a gente não precise retomar todo o processo, mas se for preciso, nós vamos fazer, eu continuo com força para fazer isso, nós vamos para Brasília de novo, fazer reunião aqui e ali, e vamos retomar, porque é muito importante para o setor trazer essa segurança que a legislação proposta traz para todo o país.
Bom, deu mais uma pergunta aqui da Lúcia Silveira Frias. A Lei 6.766 estabelece os critérios para a rescisão de contratos, especialmente a devolução dos valores pagos. Como vai ficar com a promulgação da nova lei? Denise, eu queria, antes de entrar na pergunta específica, lembrar um passo atrás, um tema que já foi tratado aqui, mas aprofundá-lo um pouquinho mais. O mercado imobiliário, o empreendedor imobiliário, está muito acostumado com a questão relação de consumo. O nome relação de consumo é mais recente, mas a natureza da relação é muito antiga. É só lembrar, talvez o mercado imobiliário seja um dos primeiros, o único setor produtivo que tem legislação consumerista há muitos anos. Lembrar, a lei de loteamento é de 1937, o Decreto-Lei 58, a lei de incorporação é de 64, a 4.591. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor em 91, o Secov, numa atitude pioneira, ele celebrou um convênio à época com o IDEC para a produção do Manual do Mercado Imobiliário sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Esse manual foi elaborado a 4 mãos pelos dois setores representativos, consumidores e empreendedores imobiliários. Chegamos a um consenso em diversos pontos. Esse manual foi publicado em 92. E lá nós já temos também essa discussão a respeito do leilão extrajudicial, do reconhecimento da legalidade, do reconhecimento da sua mecânica. Então é um mercado já bastante acostumado com essa interlocução, com esse diálogo consumidor, tendo por um único norte a estabilidade e a justiça nas relações contratuais. Agora, quanto à pergunta da Lúcia, e faço aqui publicamente meu agradecimento à Lúcia, uma pessoa querida de muitos e muitos anos. Lúcia, o artigo 6766, ela é alterada também por esse projeto de lei, por esta lei futura, regrando também no detalhamento o que acontece na rescisão contratual da compra e venda de lote. O Flávio já comentou qual era a regra atual, qual é a regra ainda vigente, e a nova lei vai trazer alterações no artigo, introduzindo o artigo 26A, falando de retenções, de devoluções. Então também traz a segurança necessária por força desse detalhamento. É cumprir hoje o contrato e é cumprir a lei. Agora, para quem já está tendo esse tipo de problema, antes de nós encerrarmos, alguma recomendação ou deixa correr dessa forma, sem ter a redefinição das regras, das condições? A lei não existe ainda, é um projeto de lei. Agora, nós estamos no limite... Não tem como postergar, no caso do construtor, algum... É muito difícil, as coisas acontecem no dia a dia da gente, Denise. Decisões judiciais estão acontecendo todos os dias. Talvez o juiz poderia até, não, tem essa discussão acontecendo, eu vou esperar mais 30 dias para tomar a decisão. Mas cada juiz vai fazer essa avaliação. As empresas, elas obviamente negociam com seus clientes. Quando o cliente chega e bate na porta das nossas empresas, falando, olha, eu não quero mais o contrato, a gente senta, conversa, o que está acontecendo, como é que a gente pode fazer, vamos tentar vender para uma outra pessoa, ou você não tem dinheiro mais para pagar, vamos parcelar, quer comprar um imóvel mais barato, ou seja, é muito comum a gente buscar alternativas para solucionar o problema antes de chegar no limite da devolução do dinheiro. Claro que uma legislação dessa dá um norte para que as pessoas saibam para onde está caminhando, mas só vai valer a legislação depois que o presidente assinar e tornar isso público com as regras que forem aprovadas. A gente não sabe ainda se vai ser aprovado com a emenda A, B ou C, ou o texto, enfim. Eu acredito que tem que esperar, obviamente, a legislação ser aprovada para a gente considerar. Traz pontos ruins para as empresas e traz pontos ruins para cá, mas é uma forma de trazer segurança para todo mundo e coisas boas também para os dois lados. Queria complementar, Flávio, se me permitir. Diante do princípio da liberdade contratual, diante da regra que eu já mencionei do artigo 53 atual do Código de Defesa do Consumidor, eu não vejo nenhum impedimento que as empresas já coloquem em seus contratos estas regras. Podem contratar, porque o que faz essa regra é simplesmente detalhar e explicar o que está lá no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Então seria perfeitamente possível celebrar hoje um contrato de venda de lote ou de venda de unidade em incorporação imobiliária e adotando essa sistemática do prazo de tolerância, das cláusulas penais, das situações de restituição.
Bom, dado o interesse, a gente já pode acertar um programa na volta, depois de aprovada a lei, né? Vamos fazer que seja ainda deste ano, considerando isso, porque muita gente com dúvidas, nós tivemos uma interação muito grande. Então, agradeço ao Flávio também, Marcelo, muito obrigada pelas explicações. Momentaneamente, é o que nós temos, é o retrato da situação atual. Né? Alguma definição deve ocorrer, porque foi um problema seríssimo que o setor imobiliário e também os consumidores enfrentaram. E eu agradeço a participação de todos. O nosso programa fica disponível nos canais do Secov para quem quiser conferir em detalhes as respostas que foram dadas em relação aos procedimentos, em relação ao que já prevê a legislação. Tenham todos uma ótima tarde.